Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 21 de janeiro, celebramos o terceiro domingo do tempo comum e hoje, por convocação do Papa Francisco, há alguns anos, se celebra o Domingo da Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus hoje, então, como sempre temos feito aqui, ilumine os nossos passos. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, que está em Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, neste domingo da Palavra de Deus, nós vemos que o Antigo e o Novo Testamento estão aí, confluindo para o grande plano de salvação de Deus. João Batista conclui seu ministério e sua pregação, depois de ter ido até Jerusalém e dito a Herodes que ele estava cometendo pecado grave ao casar-se com a irmã de seu irmão, é preso, seus discípulos ficam um tanto quanto perdidos, porque seu mestre agora está encarcerado. O Novo Testamento conclui-se com a figura de João Batista e o término do seu ministério, e Jesus, depois de ser batizado por ele, vai então para a Galiléia pregar o Evangelho. E Jesus diz: convertei-vos porque o tempo está abreviado. Convertei-vos e crede no Evangelho. Vejam, irmãos e irmãs, esse é o chamado de Jesus sempre para nós, conversão. A conversão significa mudança de caminho, mudança de rumo, mudança de atitude. Conversão significa vida nova, significa dar a Deus a oportunidade de fazer da nossa vida conforme o seu desígnio e plano eternos. Mas para que a conversão chegue ao nosso coração e transforme a nossa vida, nós precisamos ouvir o apelo do Senhor. E hoje nós vemos a primeira leitura da profecia de Jonas, quando Jonas é enviado por Deus até Nínive a pregar. E vejam, Deus é muito claro com Jonas: levanta-te e põe-te a caminho. Vá e prega aos ninivitas aquilo que eu vou te anunciar. Vejam, irmãos e irmãs, essa palavra de Deus dirigida a Jonas, hoje também é dirigida a nós. Nínive é o mundo no qual vivemos. Nínive é a cidade em que habitamos. Nínive somos também cada um de nós. Porque nós somos imensos na nossa complexidade, somos imensos nos nossos sentimentos. Quantas vezes vemos o bem que desejamos fazer e acabamos por fazer o mal que não queremos? Jonas, hoje, somos nós. Jonas, hoje, é o sacerdote da nossa paróquia. Hoje, Jonas é o próprio Jesus pelo Evangelho que fala a nós. E diz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Nós temos vivido um tempo tão difícil na igreja e no mundo, um tempo de apostasia, um tempo de heresia, um tempo onde as coisas que até então nós ensinávamos como verdadeiras parecem que perderam todo o seu sentido. Nós vemos homens e mulheres que até então considerávamos fiéis, verdadeiros servidores do Senhor, abandonando a sua fé, buscando outros deuses, buscando a si mesmos. E nós precisamos dessa voz constante em nós. Deus precisa da nossa voz no mundo e o mundo precisa de Deus através da sua igreja para que ele sempre seja recordado. Sem a graça e sem o poder do Senhor, nada somos e nada podemos. Sem o Espírito de Deus que nos ilumina e nos move, nós seremos destruídos.
A sociedade humana está caminhando para a sua destruição. As relações familiares, as relações entre amigos, tudo isso está se dissolvendo, se desmanchando diante dos nossos olhos. E por quê? Porque o homem inveterado no seu pecado, o homem decididamente senhor de si, esqueceu-se de Deus e assumiu para si as verdades que ele quis, deixando de lado a verdade eterna do Senhor. Ora, esse homem que tantas vezes busca a si mesmo e não a Deus, está cavando a sua própria cova, está ele mesmo tramando a sua própria ruína. Além do castigo que o próprio Deus pode enviar do céu, o próprio homem trabalha contra si mesmo para a sua destruição. Vejam, São Paulo, na segunda leitura da carta aos Coríntios, da sua primeira carta aos Coríntios, ele nos recorda isso. O tempo está abreviado. Vivamos como se não fôssemos donos de nada, como se não tivéssemos agora compromisso com ninguém, mas que o nosso compromisso seja exclusivamente com Deus. São Paulo não nos orienta a deixarmos agora esposa, esposo, abandonarmos a nossa família, não é nada disso. São Paulo nos pede que agora, nesse momento, nós vivamos como se o único que nos resta é Deus. O único bem, a única felicidade seja o Senhor. E Jesus, irmãos caríssimos, quis contar com homens e mulheres para poder fazer chegar a sua palavra a tantos corações. E é por isso que nós vemos no Evangelho de hoje, Jesus chamando os seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, pescadores, homens aos quais ele preparou durante 3 anos para que lançassem a palavra, para que lançassem no coração dos homens e mulheres de seu tempo e continuassem pela igreja até os dias de hoje, lançando suas redes, pudessem pescar homens para Deus, pudessem nos trazer para o Senhor. Se hoje cá estamos meditando essa palavra, foi porque um dia esses homens deixaram suas redes, suas barcas e seguiram a Jesus. Foi porque um dia esses homens entregaram a sua vida inteira até o martírio, até o derramamento do seu próprio sangue por Jesus e pela igreja. Então hoje, nesse domingo da Palavra de Deus, peçamos ao Senhor, Senhor, que eu veja o que queres de mim. Senhor, fala que o teu servo te escuta. Senhor, mostra-me os teus caminhos. Senhor, guia-me com tua palavra, para que feliz eu seja e assim um dia possa estar contigo e todos os meus irmãos e irmãs no reino dos céus. Que Deus te abençoe e até amanhã.